Você já pensou em começar algo novo e de repente sentiu aquele frio na barriga e um monte de pensamento "e se?". Pois é, eu também, e isso fez com que quase eu desistisse de começar o meu negócio. Oi, eu sou a Dani e atualmente eu vivo de vendas online. No caso, eu faço tapetes e vendo pela internet, no Mercado Livre, na Shopee, Magalu, enfim. E hoje eu quero trazer os 5 principais medos que quase me fizeram desistir e pode estar travando o seu início do negócio. Então, o primeiro medo é o medo de não dar certo. E nisso eu tinha um medo que era de investir energia, investir meu tempo e depois não dar em nada ou dar poucas vendas, e daí teria todo esse tempo perdido, né? Então, o medo de não dar certo, muitas vezes travou, acho que é um dos principais motivos que travou o meu negócio, travou esse início. E só porque o não dá certo, se tu não tá fazendo nada, também não tá dando certo. E às vezes, muitas vezes, tu tá colocando tua energia em redes sociais, em alguma coisa que não tá te acrescentando nada na tua vida, ao invés de estar fazendo negócio e se não der certo, pelo menos tu tentou. E isso tanto aqui nas minhas vendas online como aqui no YouTube, é um medo que acaba paralisando, porque se eu tô fazendo os vídeos agora, né, como eu relatei em outro vídeo que eu já tinha começado o canal antes, desisti e tals, eu tô fazendo esses vídeos, mas eu não sei se vai dar certo, na verdade. Eu vou fazer dar certo, óbvio, mas a gente não sabe de nada, não sabe se vai dar certo. No momento, eu estou fazendo o vídeo e postando, não estou ganhando nada com isso. Não tá, obviamente, não tá nem monetizado o canal, né? Precisa de 4.000 horas e 1.000 inscritos, enfim. E mesmo assim, a gente tem que ir postando, porque senão a gente nunca vai saber se vai dar certo. A gente só vai saber se vai dar certo se a gente fazer, né? O segundo medo é o medo do julgamento. A gente sempre fica pensando o que que a família vai pensar, o que que nossos amigos irão dizer em outras pessoas. Até às vezes a gente vai lá e conta para alguém que a gente está iniciando alguma coisa, essa pessoa dá ela nunca fez nada, mas ela dá lá uma história, um exemplo de uma pessoa que fez e fracassou e acaba te desmotivando. Quando eu resolvi que eu ia fazer dar certo mesmo, eu nem contei pra ninguém do que eu tava fazendo. E isso não por conta de inveja e tal, mas por conta disso acabar travando, né? De as pessoas virem querer me criticar, querer me dar palpite, sendo que elas não estavam fazendo o que eu queria fazer. Então elas não teriam como me passar a experiência do que é. E se elas fossem me passar algum tipo de experiência, seria de outro fulano, às vezes que fracassou, e dar opinião, dar pitaco de por que que eu não estava fazendo de uma outra forma, por que que eu não ia tentar um emprego, enfim, alguma outra coisa que para ela achava que seria o certo fazer. Mas dentro aqui do meu coração eu sabia que tinha uma outra coisa que eu queria fazer, que não era trabalhar CLT. Eu queria era empreender. Então eu tinha que tentar. Tem um outro exemplo também do medo de julgamento, que foi quando eu abri o canal aqui no YouTube, uns 5 anos atrás, e recebi algumas críticas. E isso eu acabei levando para o coração e acabei excluindo o canal naquela época. E não adianta, sempre vai ter alguém para falar alguma coisa mal de ti. O terceiro medo é o medo de não ganhar o suficiente para viver disso. A gente fica pensando, será que vai ser só um hobby? Será que a gente vai ficar trabalhando, trabalhando e ganhando apenas um pouquinho de dinheiro que no fim vamos acabar ter que voltando para CLT, alguma coisa nesse sentido? Mas isso vai um pouquinho também da mentalidade, né, de tratar o negócio como um trabalho mesmo, levar a sério e fazendo as coisas que precisam ser feito para dar certo. O quarto medo é o medo de não dar conta. No início do meu negócio, quando começou a dar certo, eu comecei a ficar com esse medo de não dar conta. Como comecei a vender muito rapidamente, principalmente ali na época do Natal,
eu comecei a vender muito e na época eu tinha uma máquina que era doméstica. Não sei se eu já falei nesse vídeo, mas eu produzo meus tapetes que eu vendo pela internet, né? E eu tinha essa máquina e ela era muito lerda. Então eu tinha que virar à noite trabalhando e tal. Na época eu só tinha a minha filha que tem 20 anos agora, né? Na época eu tinha 15. E então botei ela me ajudar e acabou dando tudo certo. Tive alguns pedidos cancelados, mas foram poucos, graças a Deus. Mas é um medo que por muitas vezes acaba surgindo. Que também, se eu não der conta de fazer os tapetes, eu posso contratar alguém. Eu posso pagar alguma facção, alguma coisa para fazer. Enfim, acho que na vida tudo dá um jeito, só não dá um jeito para a morte, né? E o quinto medo é o medo de não conseguir sustentar a longo prazo. Vem aquele medo, né? Pode até dar certo no início, mas e depois, se as vendas caírem, se não conseguir mais clientes, se alguma coisa mudar e sei lá, não conseguir mais vender nos marketplaces que eu vendo. Só porque também eu vou pensando, é, se acontecer isso, se não conseguir mais clientes para o meu tapete, eu vou fazer outra coisa para vender. A gente acho que tem que se reinventando, né? Se não dá certo de vender em marketplaces, vai ter outro marketplace. Talvez não vai ter mais o Mercado Livre, não vai ter, o que eu acho bem difícil, mas vai ter outro para vender. Então, são medos que ficam dentro da gente, mas na verdade a gente não pode dar bola, né? Então, esses foram os 5 medos que quase me paralisaram e que hoje ainda fica me rodeando. Conforme você vai agindo, ele vai perdendo a força e quanto mais tu se bota à prova de fazer algo que te desafia, mais vai ficando fácil e mais vai sumindo. Sumindo não, né? Mas vai ficando menor esses medos. Conforme tu vai se desafiando, conforme tu vai se colocando à prova mesmo. Agora me conta aqui, tem algum desses medos que te trava? Me conta aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até logo.